Oi, pessoal. Vamos aqui dar continuidade às nossas aulas do Grupo de Estudos em Computação do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, aqui do campus de Jacareí. Eu sou o professor Raul Castanhari. Nas aulas anteriores, eu comentei um pouco sobre ponteiros e agora eu vou comentar um pouco sobre alguns aspectos que existem na maioria das linguagens orientadas a objetos, mas que não necessariamente precisariam estar no paradigma orientado a objetos. Então, por isso que eu chamei esse material aqui de transição para orientação a objetos. Na prática, esses conceitos que eu vou apresentar só existem nas linguagens que são orientadas a objetos, mas o conceito em si não tem muito a ver com orientação a objetos, então, eventualmente, alguma outra linguagem procedimental poderia também incorporar esses conceitos. E o primeiro deles é escopo de nomes. Como nas aulas anteriores, eu vou focar aqui as explicações dos exemplos usando o C++. Então, o escopo de nomes é um escopo em que o programa ele usa para organizar tudo o que foi nomeado e que ele já conhece. Então, por exemplo, variáveis, funções, inclusive que é definido dentro de uma biblioteca. Então, vamos começar aqui, pelo nosso código mais simples. Aqui, vamos supor que eu quero só mostrar uma mensagem qualquer na tela. Então, para eu fazer isso em C++, eu faço o comando aqui, cout, e aqui a mensagem que eu quiser, por exemplo, bem-vindo. Muito bem. Agora, para eu fazer isso, o que eu tive que escrever aqui? Primeiro, o cout, que é a função que mostra a mensagem na tela, vem da biblioteca IOStream. Então, eu tive que incluir aqui a biblioteca IOStream. E aí, então, tudo bem, eu posso usar a função cout, porém, eu coloquei essa parte aqui na frente, que é std, e aí sim, o cout. Dois pontos é o operador de escopo do C++. Então, com isso, eu estou querendo dizer que é para o meu compilador pegar a função cout que está definida no escopo chamado std. std vem da palavra standard, em inglês, que é o escopo padrão do C++, que é justamente isso que significa, né? Standard significa padrão. E todas as funções que estão na biblioteca padrão do C++ estão dentro do escopo std. Então, sempre que eu quiser usar alguma função, algum tipo de dado que está dentro de uma biblioteca do C++, eu incluo a biblioteca e aí eu tenho que falar de qual escopo que eu estou usando, aqui no caso do std. Então, sempre que eu for usar alguma função, algum tipo de dado que está numa biblioteca, ou eu coloco o std, na frente. Por exemplo, aqui, em vez de eu colocar o /n, eu poderia colocar aqui o endl, que significa end line, fim de linha, que é igual a um /n aqui no fim. O endl ele também está dentro da biblioteca IOStream, que por sua vez está no escopo padrão do C++. Por isso eu também coloco o std aqui na frente do endl. Então, uma abordagem é eu fazer dessa forma, ou então eu vim aqui e já sinalizar para o meu compilador que sempre que ele não encontrar alguma função ou algum tipo de dado, por exemplo, porque está dentro de uma biblioteca, eu falo para ele procurar no escopo padrão. Então, por isso, eu posso vir aqui e usar o comando using namespace std. Namespace, ou espaço de nomes, é como o C++ nomeia o seu escopo. Então, se eu usar essa linha, então eu não preciso mais colocar o std na frente de cada função e cada tipo de dado que está dentro das bibliotecas do C++. Porque sempre que o compilador encontrar alguma função que ele não achar no seu próprio código, ele vai procurar dentro do escopo std. De certa forma, isso facilita a vida do programador, que ele não precisa ficar escrevendo o escopo na frente de cada função. Porém, isso também acaba escondendo de qual é o escopo que veio aquela função. Isso em projetos grandes, projetos comerciais, pode acabar sendo um pouco problemático, porque em projetos grandes eu tenho diversas bibliotecas e diversos escopos diferentes. E às vezes é importante eu saber de onde veio, de qual escopo veio uma determinada função. E aí, então, nesse caso, se eu deixar o escopo explícito aqui na frente da minha função, eu já sei automaticamente
de qual escopo aquela função veio. Então, fica mais fácil de eu reconhecer e não precisaria escrever esse comando aqui. Então, a gente tem as duas formas, desde que você saiba quais são as consequências de usar cada uma dessas formas, você pode usar a que você preferir. Sobre escopo, é basicamente isso, não tem muito segredo. Em outras linguagens orientadas a objetos a gente também tem, às vezes com outros nomes, mas a ideia é exatamente a mesma. Um outro conceito que eu queria comentar é sobre sobrecarga de funções, que vocês vão ver não necessariamente precisaria estar numa linguagem orientada a objetos, mas que na prática acabou sendo implementada só nas linguagens que são orientadas a objetos. Então, a sobrecarga de função é quando a gente tem uma variação da função com o mesmo nome de outra que já existe, porém com parâmetros diferentes. Então, aqui nesse exemplo, eu criei uma função chamada soma, que recebe como parâmetro dois números inteiros, só faz a soma desses dois números e retorna o resultado também como inteiro. E criei uma outra função que também se chama soma, só que ela recebe como parâmetro dois números do tipo double, soma esses dois números e retorna o resultado como um double. Aqui houve a sobrecarga porque a função tem um mesmo nome. Então, quando eu tenho funções com o mesmo nome, só que com parâmetros diferentes, então isso configura a sobrecarga. E aí, como que o compilador sabe quando que eu quero usar uma, quando que eu quero usar outra? Justamente pelos argumentos, porque ele vai verificar pelos argumentos que eu passei com quais parâmetros ele combina. Então, quando eu faço aqui, por exemplo, soma 1564 com 2972, ele vai verificar que isso aqui são números inteiros. Portanto, ele vai verificar se existe uma função soma que recebe números inteiros. No caso aqui, como eu defini essa função, ele vai chamar essa função. No segundo caso aqui, eu passo como argumento 10,5 e menos 9,3. Ele vai verificar que os meus argumentos são do tipo double, então ele vai procurar se existe uma função chamada soma que tem parâmetros do tipo double, ele vai encontrar essa função aqui, portanto ele vai executar essa função aqui. Aqui então eu vou executar esse código que eu escrevi aqui só para mostrar o resultado. Então aqui está exatamente aquele código do slide. E aí quando eu executo aqui, ele mostra lá o número correto. Então para a primeira soma, ele executou aqui a primeira versão e na segunda ele executou a segunda versão. Só para ficar mais claro, a gente pode colocar aqui uma outra mensagem, só para a gente ter certeza que ele executou a função correspondente. Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui assim: soma de números inteiros. E aqui também. Agora aqui vou colocar a soma de números reais. Para a primeira versão, ele mostrou soma de números inteiros e deu resultado. E para a segunda, soma de números reais e deu resultado. Muito bem, isso aqui é a sobrecarga de função. Eu gosto de deixar claro porque mais para frente existe um outro conceito em orientação a objetos que é parecido, mas que não é exatamente igual. E vejam que essa sobrecarga poderia muito bem acontecer em linguagens que não são orientadas a objetos, porque aqui eu ainda não utilizei nenhum conceito que é específico de orientação a objetos. Muito bem, então aqui a gente pôde conferir o resultado das invocações das funções. E aqui uma coisa que a gente poderia fazer também, para ficar mais interessante, é variar esses números aqui, né? E aí, para a gente poder variar, a gente pode, por exemplo, pegar esse número do teclado, porque aí a cada vez que eu executar o programa, eu posso digitar um número diferente. E aí, como é que a gente faz? Se eu quero variar, então aqui eu tenho que passar uma variável. Então, vou criar a minha variável. Então, vou criar aqui duas variáveis do tipo inteiro. Aqui, por exemplo, ó, vou chamar de arg1 e arg2 de argumento. Depois vou fazer a mesma coisa com o outro, mas por enquanto vamos ver como é que a gente trabalha com os números inteiros. Então aqui, para eu pegar o dado do teclado em C++, eu uso uma outra função que também está na biblioteca IOString. Né? IOString significa justamente I aqui de input ou de output e string de
transmissão. Então, é transmissão de dados aqui de entrada e saída. Para eu pegar um dado de entrada, eu vou usar a função cin. O C aqui, tanto no cin quanto no cout, é de caractere. Então, cout é a saída de caractere, cin é a entrada de caractere. O cin também está na biblioteca padrão, então eu coloco aqui o escopo dela. E coloco em qual variável que eu quero armazenar o dado que eu digitar. Porém, aqui no cin, ao contrário do cout, que eu uso o símbolo de menor, menor, e aqui eu vou usar o símbolo de maior, maior. Dessa forma, com esse comando, né, std cin e a variável na qual eu quero armazenar, eu consigo capturar um valor do teclado. Só que se eu fizer simplesmente do jeito que está aqui, o programa vai ficar esperando eu digitar, só que a pessoa que executar o programa não sabe o que ela tem que digitar. Então eu vou executar aqui, ó, só para mostrar um teste para ver como que fica estranho se eu não sei o que eu tenho que digitar. Então veja aqui, ó, o programa está esperando eu digitar alguma coisa. Só que eu não informei a pessoa que está usando o programa o que ela tem que digitar. Então a pessoa não sabe nem se é um número ou se é uma palavra. Então aqui eu vou digitar um número qualquer só para encerrar o programa. E aqui, então, a gente sabe que sempre que a gente for dar um 100, é interessante a gente dar uma mensagem antes para a pessoa saber o que ela tem que digitar. Então, aqui, antes do 100, eu vou colocar um outro cout para dizer o que ela tem que fazer. Então, aqui eu vou colocar algo do tipo: digite o primeiro número inteiro. Muito bem. Só vou executar aqui para testar como é que fica. Agora sim o programa me informou, ó, digite o primeiro número inteiro e agora então eu sei o que eu tenho que digitar, né? Então, por exemplo, eu digito 1 e o programa segue. Então, eu vou fazer isso para os dois argumentos. Vou fazer isso aqui para o segundo. Agora, então, digite o segundo número inteiro e eu vou armazenar o que eu digitar aqui no teclado em arg2. Até aqui eu guardei o que eu digitei no teclado em arg1 e arg2, só que eu não usei, né? Então eu vou substituir os valores que estavam pré-definidos por essas variáveis que agora, cada vez que eu executar meu programa, eu posso digitar um número diferente. Muito bem, então vou executar dessa forma para a gente ver como fica. Aqui ele está pedindo para eu digitar o primeiro número inteiro. Eu vou digitar um número fácil de fazer a conta só para a gente ver que de fato dá certo. Então aqui, por exemplo, 10. E aí depois ele pede, digite o segundo número inteiro, por exemplo, 5. E aí ele deu como resultado 15, então a gente agora tem certeza que ele realmente usou os valores que eu digitei aqui, usando a função de soma para números inteiros. A gente pode fazer a mesma coisa com agora os nossos números reais que eu armazeno como tipo double. Então vou criar aqui, por exemplo, outras variáveis. Vou chamar de, sei lá, ó, real 1 e real 2. Aqui eu vou colocar, aqui corrigindo, né, o tipo de dado, double. Então aqui eu vou colocar digite o primeiro número real. E aqui digite o segundo número real. Aqui eu tenho que trocar as variáveis que eu estou usando. Então aqui, depois que eu fizer essa parte com os números inteiros, eu vou digitar um outro número real e guardar na variável real 1, depois dar essa outra mensagem, guardar na variável real 2, e aí então eu vou usar essas variáveis que eu digitei em seguida para usar a segunda versão da função soma. Aqui é 2. Beleza, vamos fazer o teste agora. Aqui agora, como eu sei que com números inteiros funciona, eu posso usar números mais complicados. Agora ele pediu, digite o primeiro número real. Então eu vou digitar um número fácil, que é, de novo, para a gente poder fazer a conta de cabeça. Então, por exemplo, aqui, 2.0 e depois 3.5, por exemplo. A primeira soma com os números inteiros, ele deu o resultado aqui, ó, deu coincidentemente 999. E o segundo aqui deu 5,5, que a gente sabe que a conta é 2 mais 3,5, de fato é 5,5, então ele conseguiu fazer a conta correta.
Dessa forma, a gente consegue pegar valores do teclado e, portanto, usar valores diferentes a cada vez que a gente executar o programa. Uma coisa que pode ser interessante a gente fazer aqui é organizar em grupos de informações, como a gente costuma ver nas interfaces dos sistemas. Então, uma coisa que eu posso fazer é, logo depois de digitar os números inteiros, já dar o resultado daquela conta. E depois partir para a parte de pegar os valores dos números reais e mostrar o resultado. Para fazer isso, simplesmente basta eu colocar a parte em que eu faço o cálculo e mostro o resultado da soma, logo depois de eu pegar os meus números inteiros. Então aqui ele vai executar a parte de me pedir os números inteiros, eu digitar, logo em seguida ele já vai fazer a conta e mostrar o resultado, depois ele vai pedir os números reais e depois pegar, fazer a conta e mostrar o resultado. Então, só para finalizar, vamos ver como fica agora. Então, primeira parte dos números inteiros, posso colocar aqui o valor que eu quiser. Assim que ele termina de me pedir, que eu termino de digitar, ele já me dá o resultado. Então, essa soma aqui dá 1094 e depois ele me pede os números reais. Então, aqui, por exemplo, agora a gente já sabe que funciona de verdade, posso usar números mais complicados. Então, por exemplo, posso usar um número parecido com esse e depois um número assim. E aí, então, o resultado dessa conta vai ser esse aqui, 235.431. Muito bem, então agora a gente viu essas possibilidades que a gente tem, né, de fazer a entrada e saída de dados do nosso programa. E notem que uma coisa importante é que os dados que eu passo como argumento para a minha função não precisam ter o mesmo nome dos parâmetros que eu defini na minha função. Então veja que aqui, ó, eu defini os parâmetros da minha função soma na sua primeira versão com os números inteiros como x e y. Só que no momento que eu uso a minha função soma aqui na versão de números inteiros, que está aqui, eu passo argumentos que são chamados arg1 e arg2, ou seja, arg1 não precisa se chamar x e y não precisa se chamar arg2. Aqui os nomes são independentes. O importante é que eu faça o par do meu argumento com o meu parâmetro. Ou seja, se na minha função eu definir dois parâmetros, então eu preciso passar dois argumentos. Se o primeiro parâmetro do tipo inteiro, o primeiro argumento precisa ser do tipo inteiro. O segundo também. Se o segundo do tipo inteiro, o segundo argumento também precisa ser do tipo inteiro. Então, desde que eu faça o pareamento entre os argumentos e os parâmetros, então eles podem ter nomes diferentes. Inclusive aqui na sobrecarga da função soma, o compilador diferencia as funções pelos parâmetros. Então eu também posso colocar nomes diferentes entre as versões da função soma. Então aqui eu tenho duas versões da função soma, né? Um com inteiro e um com double. E aqui eu posso usar nomes diferentes. Então aqui, por exemplo, posso colocar A e aqui colocar B. E aqui então eu só troco pelos parâmetros que eu tenho agora, A mais B, e tudo continua funcionando como antes. Eu vou só testar aqui para mostrar. Colocar valores simples aqui, por exemplo, 1 e 2, que deu 3, para números reais. 3.0 e mais, sei lá, 1.0, que deu 4. Muito bem. Um detalhe que a gente tem que prestar atenção na sobrecarga de função é que o compilador só diferencia uma da outra pelos parâmetros e somente pelos parâmetros. Ou seja, ele não consegue diferenciar pelo tipo de retorno. Então aqui, se eu fizesse algo do tipo, tivesse duas versões da função soma com parâmetros iguais, mesmo... Opa, deixa eu só corrigir aqui. Mesmo que eu tivesse um tipo de retorno diferente, isso seria um erro. Eu teria um erro de compilação aqui, porque o compilador ele não consegue diferenciar uma função da outra pelo tipo de retorno. Ou seja, na hora de tentar diferenciar, ele vai ignorar o tipo de retorno e vai verificar se existe alguma diferença entre as funções pelo nome e pelos parâmetros. Porém, aqui, ó, o nome e os parâmetros estão exatamente iguais. Ó, vou até corrigir esse outro erro para mostrar
que se eu tentar compilar desse jeito, eu vou ter um erro de sobrecarga de função. Ó, vou salvar aqui, tentar compilar desse jeito. Aqui, ó, ele está mostrando uma declaração velha de soma já existe aqui. Então, nesse caso, o compilador não consegue diferenciar uma função da outra pelo tipo de retorno, e somente pelo nome e pelos parâmetros. Então, eu não posso ter duas versões da mesma função dessa forma. Eu preciso, de fato, diferenciá-las ou pelo nome, que é o caso mais comum, né, que aí não ocorre a sobrecarga de função, ou então pelos parâmetros que a função tem. Uma observação é que a utilidade da sobrecarga de função é que, na hora de eu usar a minha função, eu não preciso conhecer diversas funções. Porque, a princípio, eu poderia pensar o seguinte: bom, se elas são diferentes, mesmo parecidas, eu poderia escrever algo do tipo soma i de inteiro e soma d de double. Tudo bem, aí não haveria sobrecarga, mas elas ainda seriam diferentes e eu poderia usá-las de forma independente. Então aqui eu poderia colocar soma i e aqui soma d. Isso funciona. Porém, quando eu faço isso, eu estou obrigando a pessoa que for usar as minhas funções a conhecer mais funções diferentes. Ou seja, ele teria que ler a documentação em que essas funções estão escritas para saber que uma delas termina com i no final e saber que a outra delas termina com d no final. E que aqui termina com i recebe inteiros como parâmetros e aqui termina com d recebe doubles como parâmetros. O que gera uma sobrecarga de trabalho para a pessoa que estiver usando as funções. Se, ao invés disso, eu só deixá-las com o mesmo nome, já que elas de fato fazem a mesma coisa, que é fazer soma, a pessoa que for usar essas funções não precisa saber que aqui vai ser executada uma e que aqui vai ser executada a outra. Ou seja, ele só precisa saber que existe uma função soma que soma os números que ele quer, e aí ele só usa sem precisar ler a documentação a fundo dessas funções.